Fala, Exo Lovers! Está começando mais um ExoCast com a sua bonequinha preferida aqui. E hoje eu trouxe ela que é de tudo um pouco. Maravilhosa. Hoje eu vou bater um papo maravilhoso com Brunielle. Maravilhosa, perfeita. Ela que é empresária, conselheira, embaixadora da Avon, tá, gata? A bonita sabe o que faz e sabe fazer a carreira dela, né? Vou bater um papo bem legal, bem gostoso com ela. Já conheço a Brunelli de um tempinho, né? De um passado um pouco distante, faz tempo já, né, menina? Época, né? De escola de samba e tudo mais. Então a gente vai bater um papo Sim. bem legal. E a gente vai descobrir, né, bastante sobre a Brunielle ao longo do pod. A gente vai falar bastante de você. Mas aproveitando que você está aqui, uma mulher trans, né, e tudo mais, eu quero começar do começo, literalmente. Quero falar da sua infância, quero saber como que foi, até mesmo para as pessoas trans, né, que estão assistindo, pessoas às vezes que estão se descobrindo, não tá entendendo o que está acontecendo, se olha, não se entende, não se vê e não sabe o que que é. Então, eu acho muito válido aproveitar você aqui para a gente falar diretamente com esse público, né? E diz para mim como que era. Diz pra mim e também eu te dou total liberdade, peço que me corrija toda vez que eu falar alguma coisa que não é certo, né? Que eu acho que a gente tá aqui pra poder aprender sempre. Então, mesmo eu sendo do meio, posso falar alguma coisa que não é legal, falar pra uma pessoa trans, então me corrija, já me pauta, que daí a gente já deixa isso pra todo mundo que estiver assistindo, né? Mas quero saber da sua infância, como que era pra você, não sei se é certo eu falar quando você era um garoto, ou como que eu deveria falar do seu passado, como que eu falo do seu passado sem, sei lá, né, causar um certo desconforto. Sim, sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, de estar aqui, trazendo essa narrativa de pessoas trans. Eu acho que é um tema muito importante ainda para a gente se discutir, que em pleno século XXI, essa comunidade ainda sofre muita exclusão social, né? E a infância da pessoa trans, ela é uma infância muito abalada da criança trans. O psicológico da criança trans é muito abalada, né? Tem muitas pessoas que perguntam assim pra mim, quando você descobriu que você era uma pessoa trans, né? Aí eu respondo, eu não descobri. As pessoas descobrem antes da gente, né? Quando a gente é criança e a gente entra pro convívio social, logo na pré-infância, as outras crianças já percebem que somos diferentes, já percebe que é afeminada, já percebe o jeito de falar, o jeito de andar e apontam essa diferença para ridicularizar. O primeiro bullying que eu sofri no ambiente escolar, eu tinha 5 anos de idade, foi na pré-infância. E aí foi onde que as crianças, duas meninas fecharam meus olhos, né? Falaram que tinha uma surpresa para mim, me levaram até o playground. E aí lá tinha um formigueiro, onde eles cutucaram um formigueiro, aí os meninos abaixaram a minha calça e me empurraram de bunda no formigueiro. E Meu aí Deus. e foi o primeiro contato com o bullying, né? Então, com 5 anos de idade, 5 para 6 anos de idade, então foi muito cedo, né? E eu venho de um berço evangélico, eu tive uma educação bem rígida nessas questões, onde tinha que seguir as doutrinas da religião, né? Enfim, a minha família sempre. Minha família não, a religião, né, aponta isso pro espiritual, e diz que isso é pombagira, diz que isso é algo espiritual, né? Então, eu sempre acreditei que tinha mesmo uma pombagira, que em algum momento essa pombagira ia se manifestar na igreja e eles iam expulsar esse demônio. Então, o psicológico já vem abalado, né? Eu tinha medo de falar, eu tinha medo de escuro, eu tinha medo de tudo, né? Porque quando eu falava, as pessoas já reprimiam, né? Ai, fala que nem homem, sabe? Então, assim, eu tinha muito medo. E aí, quando eu saí da igreja evangélica, eu fui pro catolicismo, e aí eu conheci o grupo de teatro, aí eu comecei a desenvolver a minha, a minha comunicação, né?
E aí, dentro do grupo de teatro, eu entrei pra dança, conheci a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e aí fui pra quinta série, né, na Escola Rui Dória, aqui na Zona Norte. E aí, na quinta série, eu entrei pro Grêmio Estudantil da escola. Entrei pra Fundas também, que eu me lembro, com 13 anos de idade. E na Fundas, que é a Fundação Hélio Augusto de Souza, eu era do Conselho Infanto Juvenil. Também era do AME, Adolescentes Multiplicadores de Informações, que era sobre prevenção sexual, DST, AIDS e as drogas, né? E também fazia parte do programa Escola da Família, da Escola Rui Dória, onde tinha vários grupos de dança, onde eu dirigia e coreografava vários grupos de dança. Nesse mesmo momento, eu era da escola de samba, né? Que quando você me conheceu, e dentro da escola de samba eu era da comissão de frente, onde eu fazia a comissão de frente da escola de samba. Por 6 anos consecutivos eu trouxe 10 para a comissão de frente da escola de samba. Nossa, fazia um monte de coisa. E aí tinha os eventos de bairro, da igreja, eu fazia todas as coroações. Todo domingo era um teatro na missa, né? Coroação da Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora de Fátima. Aí eu me envolvi em tudo, né? E fui me empoderando sobre essas questões, mas não entendia ainda, não entendia sobre o fato da transgeneridade, né? Então, eu não tinha conhecimento, não tinha informações sobre isso, né? Então, eu era meio que assexuada. Eu não ligava para essas questões de se relacionar, então eu não fui aquela criança que queria ter namoradinhas, né? Enfim, embora a nossa família pergunte e cobre, né? Ai, já tá namorando? Ai, já Sim, arrumou todo uma churrasco, né? namoradinha? E aí, quando eu conheci a arte drag queen, eu vi nessa arte a oportunidade de me ver montada, de me ver de mulher, né? E de estar no palco, que era onde eu gostava de estar, um espaço onde eu amava estar. E aí comecei a performar também como drag queen e comecei a me montar pra estar saindo na noite, né? E a minha família não tinha conhecimento, então quando eu saía eu ia pra outras cidades, né? Enfim, pra não ser reconhecida, já que muita gente me Já conhecia. conhecia, né? Sim, muita gente me conhecia. E sempre apontavam, né, a minha feminilidade, o meu jeito de falar, o meu jeito de andar, mas sempre apontava de uma maneira para ridicularizar, né? E então, quando eu me assumi como uma mulher trans, aí todas as portas se fecharam para mim, né? Nesse meio termo, eu tinha feito curso de cabelo, tinha feito curso de cabeleireira, fiz maquiagem, né, no Senac. Entrei para maquiar dentro de uma agência de modelos, trabalhei em vários salões de beleza, né? Isso antes da minha transição. E aí, depois que eu me transicionei, eu perdi tudo. Todos os espaços eu perdi. Eu já não tinha mais espaço dentro da arte, eu já não tinha mais espaço na cultura, né? No mercado de trabalho. Quando comecei a tomar meus hormônios, né? De maneira totalmente errada, que ainda eu vou entrar nessa questão. Comecei a comprar roupas femininas e tal. Eu perdi o meu emprego, né, na agência, na Mega. Eu trabalhava na Mega de São Paulo, do Rio e de Minas Gerais. Eu ficava rodando entre essas agências, fazendo casting, né, enfim. Conheci todos os estúdios de televisão. E por conta da transição, isso... Perdi tudo. Daí me mandaram embora. Eu vim para São José dos Campos, né, porque eu já não morava mais aqui em São José. Voltei para São José dos Campos, para casa dos meus pais. Triste por ter perdido o meu emprego, né? Mas feliz por estar sendo realmente quem eu era. Você se encontrou, né? Sim, por estar me libertando dessas amarras criadas pela sociedade, né? Que eu tinha que performar aquilo do jeito que eu nasci, né? Sendo que não era, eu não era feliz, né? E aí a transição começou a rolar. Comecei a tomar anticoncepcional, achando que aquilo era uma hormonização, e muitas mulheres trans, por falta de acesso à informação, acesso à saúde, essas pessoas fazem a automedicação, tomam esses remédios descontroladamente, que são anticoncepcionais, que não são para o corpo delas, né? Sem acompanhamento médico, e aí toma para obter um corpo, né? Para entrar dentro desses padrão também que é criado pela sociedade, né?
é melhor você aconselha, então, a busca, né, de um medicamento, como que é o nome? Hormonização, Hormonização, sim. do modo correto, com acompanhamento, do que ir por si só. É muito difícil esses corpos ter acesso à saúde, né? Sim, Pra começar por aí. Porque quando a gente vai buscar a saúde numa UBS, é informado pra gente que isso não tem na cidade. O processo transexualizador, que já existe a portaria no SUS que garante esse direito a essa pessoa, a esse cidadã, a essa cidadã, né? E essas pessoas encontram muita dificuldade e falam que tem que ir para São Paulo, né? Que São Paulo tem o centro de referência, né? Tem um ambulatório trans. E só que se você chega em São Paulo, eles falam que não atende pessoas de fora da capital de São Paulo e ainda assim a fila para eles atender essas pessoas lá é uma fila de mais de 10 anos. meu Deus. Então, assim, é muito mascarado, né? Diz que tem a portaria, diz que tem esse processo transexualizador, mas na onde eu vou ter esse acesso, né? Até mesmo quem vai na rede privada, né? Hospital privado, quem não vai na rede pública também enfrenta muita dificuldade. E é uma coisa simples, o médico ele estudou o corpo humano, então o nosso corpo também é humano, né? Que nem eu costumo dizer pro médico, olha, o meu rins não é diferente, a minha bexiga, o meu coração, o meu fígado, né? O meu pulmão, enfim, é a mesma coisa, né? Mas eles conseguem fazer essa hormonização em crianças intersexo, por exemplo, mas não sem a concepção da criança, mas no corpo de uma pessoa trans eles se negam a fazer, embora já tenha essa portaria, esse direito, Sim. né? Então é muito difícil. Mas sim, essas pessoas trans elas não devem fazer automedicação e devem procurar um médico, um especialista, fazer esse acompanhamento e brigar. Se está escrito lá que tem esse direito, eu não vou escutar o não e vou virar as costas e falar tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, é o meu direito, eu sou munícipe, sou uma cidadã, tem a portaria no SUS. Então, a pessoa trans, ela tem total direito de também denunciar esse médico no Conselho Regional de Medicina por negar esse atendimento para ela, sabe? Então, as pessoas têm que se informar e buscar e lutar mais pelos direitos delas e não deixar o não tomar conta, Sim, sabe? sim. Essa exclusão social. A gente não pode se calar com tanta exclusão social, né? É muita gente cis querendo decidir sobre os corpos trans. E essas pessoas precisam ser ouvidas, precisam ser atendidas, precisam ocupar esses espaços, porque são vidas que estão se perdendo, essas pessoas estão morrendo por conta desse preconceito, dessa exclusão social, né? Então, quando eu me assumi como uma pessoa trans, eu perdi tudo, todas as portas. Eu voltava nos lugares onde eu trabalhei e pedia uma nova oportunidade e eles falavam pra mim assim, você vai trabalhar vestido de homem? Sabe? Aí eu falava, não, mas isso é preconceito. Sim. E eles falavam assim, não, mas eu não tenho preconceito. Quem tem preconceito é as clientes que não vai querer ser atendida por uma travesti, sabe? Então, eles sempre jogam um preconceito pro outro, né? E nisso a conta no Brasil, ela nunca fecha, ela nunca bate. Porque se a gente perguntar para um grupo de pessoas se existe o preconceito, se existe o racismo no Brasil, elas vão dizer que sim. Mas se a gente perguntar se elas são preconceituosas e racistas, elas vão dizer que não. Então, cadê? A conta nunca bate. Na onde é que está o Exatamente. preconceito? Na onde é que está o racismo? Então, tá enraizado, é estrutural, sabe? Essa construção social que foi feita lá atrás, na época da colonização por os coloniais, né? E esses colonizadores que veio e impôs tudo isso, pessoas brancas, que impôs dentro de uma religião que esse binarismo todo, né? Que a pessoa, ela nasce com um órgão sexual masculino, ela tem que performar tudo isso que eles diz ser do homem, né? Sim. E se a pessoa nasce com um órgão feminino, ela tem que performar tudo aquilo que diz ser de mulher, ou seja, usar maquiagem e usar as roupas de mulher, né? E performar e viver enquanto uma mulher. E se você for contra isso, você vai contra a normalidade deles, e aí você tá fora. Sabe, você tá fora, você não merece. E 80% do nosso país é cristão. E para os cristãos, né, para as religiões que eles seguem, né, para os evangélicos, enfim, essas pessoas vivem em pecados. Você entendeu? E para eles, o salário do pecado é a morte. Então a gente tem uma morte naturalizada desses corpos. Ah, morreu porque escolheu viver essa vida.
sabe? E o Brasil, ele é o país que mais mata pessoas trans no mundo, pela 13ª vez consecutiva. E o segundo lugar no ranking tem 3 vezes menos caso do que o nosso país. Então, a gente ganha por unanimidade, E é triste porque isso sabe? não é bem visto, porque dentro de um país que é completamente religioso, foi Deus, né? Como se a sua vida pecaminosa aos olhos dele levou você à morte, né? Quando ocorre. Então, por isso que não é bem visto, até porque a desculpa maior deles é, foi porque escolheu viver assim, né? Sim, sim, então... E não tudo que ocorreu antes e tudo mais. Eles alegam assim, escolheu viver essa vida, o final era a morte Acabou. mesmo, E aí normaliza a sabe? morte de pessoas E aí trans. a expectativa de vida dessas pessoas hoje no Brasil é de 35 anos de idade, sabe? Então, em pleno século XXI, existe uma população que vive até os seus 35 anos de idade, sabe? E se isso não choca a sociedade, o que é que vai chocar a sociedade, sabe? Imagina você que tem uma expectativa de vida de 70, 75 anos, e você se assume uma pessoa trans, já cai para mais da metade a sua expectativa de vida. E você não tem qualidade de vida nenhuma. Você é lançada automaticamente para a margem da sociedade, e aí quando você chega na margem da sociedade, você bate de frente com seus piores pesadelos, e você tem o contato com todos os tipos de pessoas. Os delinquentes, os vandalistas, os cafetões, os traficantes. É gente de toda a espécie. E é nesse meio que forma a personalidade da travesti e da transexual. Sim. Então, por isso que essas pessoas têm essa personalidade forte. E que muita gente na sociedade generaliza, fala assim, olha, travesti é barraqueira, travesti é escandalosa, travesti é ladra. Mas com toda essa imposição, com toda essa marginalização que ela sofre... Queria que ela contribuísse como para a sociedade, sabe? Tudo isso. Sendo que todo dia ela tá digerindo violência, ela tá digerindo preconceito. Para uma pessoa trans entrar em um ônibus, entrar em um mercado, em um shopping, é muito difícil, porque a todo instante é olhares, é deboches, é risadinha. Cutucam a pessoa do lado e perguntam, é menino ou menina? Sabe? Sim. E aí, quando a pessoa trans sente vontade de ir no banheiro, quando ela está dentro do shopping, e aí ela vai no banheiro feminino, ela se entende enquanto uma mulher, e as mulheres chamam o segurança, e aí dá aquele rolo todo, sendo que ela só queria fazer xixi, sabe? E tem muitas mulheres que alegam, nossa, mas a gente pode sofrer assédio sexual dentro do banheiro. Gente, o assédio sexual é comprovado. No nosso país, o assédio sexual ele não acontece dentro de banheiro. Ele acontece dentro da casa da vítima. Sim. Feito pelo pai, pelo padrasto, pelo avô, pelo tio, pelo primo, sabe? Às vezes até o próprio irmão. Então, não é no banheiro que acontece os abusos sexuais no nosso país. As pesquisas estão aí, as pesquisas apontam. A pessoa trans, quando ela entra dentro do banheiro, ela só tem um único propósito. Ou fazer xixi, ou fazer cocô. Uhum. Sabe? Ela não vai entrar, ou vai retocar uma maquiagem, né? Sim. Passar um perfuminho, enfim, sabe? Mas é muita marginalização que as pessoas trans enfrentam. E aí, quando eu tive todas as portas fechadas pra mim, como é que eu ia sobreviver? Como é que eu ia comer? Como é que eu ia morar? Eu já não tinha mais mercado de trabalho, eu já não tinha mais acesso à educação, porque também é negado, o ambiente escolar é muito tóxico, preconceituoso. As pesquisas apontam que o ambiente escolar é 98% preconceituoso, 98%. Meu Deus. Desde os funcionários até os alunos. Então, todo mundo que está trabalhando dentro do ambiente escolar. E o bullying, ele traz feridas para a pessoa para o resto da vida. Existem mulheres trans que têm síndrome do pânico, que têm depressão altíssima por conta de bullying sofrido dentro do ambiente escolar, sabe? E que é um tema que precisa ser falado, né? O bullying precisa ser enfrentado. E a evasão escolar desses corpos passa de 80%. Então, mais de 80% das pessoas trans não concluem o ensino médio. E 0,02% dessas pessoas estão dentro de universidades. Então, assim, é muito pouquinho, sabe? E por que que elas não conseguem formar no ensino médio? Porque o ensino médio, o bullying ainda é mais pesado, as pessoas já são adolescentes, pré-adolescentes, né? Então, a agressão passa a ser física,
Eles puxam pra dentro do banheiro, eles batem, eles humilham. É um monte de situações que acontecem dentro do ambiente escolar para afastar aquela pessoa daquele ambiente. Ou seja, nada na nossa sociedade é construída para os corpos trans. Tudo é feito dentro do binarismo, né? A dança, por exemplo. Explica, por favor, o binarismo, o que que seria? O binarismo é que homem veste azul e mulher veste rosa. Ah, tá, é entendi. essa construção É o padrão, social. né, que eles impõem. Isso, o binarismo, ele é fruto do machismo, sabe? Entendi. E que começa dentro da barriga da nossa mãe. Sabe? Tem um chá revelação, e aí é menino ou é menina, aí Tudo se rosa, for tudo menino. azul. E aí já é imposto uma condição social em cima dessa criança. Sim. Nasceu com a genitália masculina, vai ter que performar o masculino, sabe? E que se essa criança performar o feminino, ela vai ser ridicularizada. Ela não pode, sabe? Tem muitas limitações. E com as crianças intersexo, né? O I da letra LGBTQIA+, que antigamente as pessoas conheciam como hermafroditas e que hoje não usa mais esse termo, se usa o intersexo, essas crianças também são crianças trans e que elas vão se transicionar, sabe? E na maioria das vezes, essas crianças são mutiladas ainda na infância. Os médicos não gostam que use esse termo mutilação, né? Mas é uma mutilação legalizada, ele fala cirurgia. Mas a criança nasce, né, com características biológicas dos dois sexos. E aí o médico pergunta pro pai ou pra mãe qual que ele vai vai... ser? Sabe? E aí eles fazem a cirurgia, fazem terapia hormonal nessa criança. E aí quando a criança cresce, sabe? Ela não se identifica com o gênero qual ela foi E, operada. de certa forma, eles acabam que fazem uma transição nessa criança, sem Sim. ela mesma saber o que ela é. Sim. Eles impõem uma transição, né? De acordo com aquilo que eles acham que é certo, de acordo com aquilo que eles querem. Sim. Só que, no fim, pode não ser aquilo para aquela criança, né? Com certeza. E essa cirurgia é irreversível. E se é tão normal transicionar uma criança que nasce do intersexo, por que não alguém que cresceu, se identificou e falou, é isso que eu quero? Então, e essa criança intersexo, ela recebe terapia hormonal, ela recebe todo o atendimento, o acompanhamento médico. Só que se a pessoa, ela se identifica com uma pessoa trans, ela não tem isso, sabe? Isso acontece nas grandes capitais, que tem médicos, né? Tem centros de referências às pessoas trans. Mas nos interiores, São José dos Campos é uma cidade muito conservadora. Não existe políticas públicas para LGBTQIA+, na nossa cidade. Aqui não existe um núcleo de apoio onde essas pessoas fazem denúncias, onde essas pessoas vão ser atendidas. Um centro de formação, onde vai trazer formação para essas pessoas, incluí-las no mercado de trabalho. A gente tem um polo industrial gigantesco na nossa cidade. E São José não existe nada voltado à população LGBT. E a população trans, então, é esquecida, sabe, aqui na nossa cidade. E a nossa luta é por um ambulatório trans aqui em São José dos Campos, que seja regional, que atenda todo o Vale do Paraíba, que essas pessoas possam fazer uma terapia hormonal digna, com acompanhamento médico, sabe? Porque o uso do anticoncepcional no lugar da sua terapia hormonal traz muitos malefícios. E o anticoncepcional faz com que o corpo retenha líquido e elas incham. É na onde elas acham que tá ganhando corpo, que tá tendo resultado, mas na verdade tá retendo líquido e depois futuramente pode acontecer um monte de AVC, trombose, né? Traz muitos malefícios o uso desse medicamento, né? E o único direito que essas pessoas têm aqui na cidade é de pagar impostos e votar, sabe? Porque demais... Se a gente precisa ir no médico, a gente tem que brigar por nome social. Coisas que de fato beneficiam elas, não Olha, já faz mais de 10 anos que existe a portaria no SUS do nome social, tá? Tem 11 anos essa portaria no SUS do nome social. E até hoje, essas pessoas têm que brigar para ter o nome social respeitado dentro de UBS, dentro de UPAs, sabe? E, por exemplo, essa semana que passou, a gente foi até uma UBS aqui no Jardim Paulista, porque tinha um menino trans que os médicos estavam negando usar o nome social dele,
porque ele não tinha um nome social retificado no RG, estavam cobrando um documento com foto que comprovasse que ele realmente era aquela pessoa, que aquele nome realmente era Deus dele, do céu. sabe? Então, como assim? Você entendeu? Então, aí a gente foi lá na UBS, né? A Comissão de Saúde da Associação Transbordamos, que depois a gente também vai entrar nesse assunto, Sim. já entrou em contato com a gestão da UBS, explicou sobre a portaria, né? Falou da gravidade de não respeitar o nome social dessa pessoa. E aí a gestão chamou o menino trans até a sala, né? E aí pediu desculpas, e aí arrumou, e aí corrigiu, colocou o nome dele social lá, ele foi atendido pelo nome social, e aí tomara que outras pessoas não enfrentem o que esse menino enfrentou, mas fazem pra ridicularizar mesmo, sabe? Porque o médico, ele tá ali pra atender todas as pessoas. Eles sabem, o endocrinologista sabe como receitar um hormônio. Ele estudou pra isso, e não foi pouco, sabe? E o corpo humano de uma pessoa trans não é diferente. É o mesmo corpo, mesmo. é o corpo humano, sabe? Então, Sim. é fazer os exames que tem que ser feito, medir a taxa de hormônio, fazer as receitas, acompanhar, sabe? E pra gente conseguir psicólogo na nossa cidade, pela rede pública, é muito difícil. E o psicológico da pessoa trans, ela é abalado desde a infância, sabe? Porque enfrenta exclusão familiar, a família expulsa a criança de casa ainda muito cedo, sabe? E aí, quando essa criança perde o apoio da família, perde a sua estrutura, ela não tem onde morar, ela não tem onde comer, ela não tem onde dormir, não tem onde tomar banho, não tem, enfim. O que ela vai procurar? O que ela vai achar, na verdade? Ela vai achar casa de cafetina, que vai acolher, vai dar comida, vai dar banho, vai dar roupa. Vai falar assim, olha, você vai ganhar dinheiro dessa maneira e você vai pagar X pra mim por dia. Sabe? E aí essa pessoa já entra pra prostituição, que a prostituição para as pessoas trans é a única escapatória de sobrevivência delas. É o que tem, né? Não Porque, é uma infelizmente, opção. a sociedade, ela não abraça. Sim, E as pessoas precisam sobreviver. sim. E aí acaba, é o que resta. Acaba indo pra prostituição, que é o único trabalho que elas conseguem. Mesmo elas se formando gradualmente fora do Brasil, tendo um estudo babadeiro, ela não vai conseguir atuar na sua área, sabe? Fica à mercê da prostituição ou de um telemarketing, né? Ou em um fundo de uma cozinha lavando uma louça, sabe? Mas nunca nenhuma posição de liderança, sabe? Nunca nenhum cargo bom. Então, não existe esse mercado de trabalho para as pessoas trans. E a sociedade olha e julga e fala, toda trans, todo travesti tá na prostituição. Mas porque a própria sociedade não abraçou. Sim, O a único problema exclusão é a social. sociedade em si, que não abraça, não pega, não fala, vem, vamos com a gente, então. Sim, E e é o que aí em resta. 2020 essa sociedade conheceu o isolamento social. Aí as pessoas trans disseram, sejam bem-vindos. Porque as pessoas trans vivem no isolamento social há anos, excluídos de tudo e de todos, sem direito a nada, sabe? E aí agora, e agora que as pessoas conheceram o isolamento social, elas sentiram na pele o que é você estar isolada de tudo, sabe? Só que o nosso isolamento social era com tudo acontecendo. Tava todo mundo andando, circulando, mas majoritariamente as pessoas trans dormem durante o dia e vivem-se durante a noite, sabe? E é ali, na madrugada, na noite, sozinha, na prostituição, que ela é alvo fácil. É lá que ela é assassinada. Você não vai ver uma pessoa trans sendo assassinada em um caixa de um supermercado ou gerente de uma loja num shopping, atendente, enfim. Você não vai. Esses corpos são assassinados porque eles estão lá, largados na margem da sociedade, na madrugada, sozinhas na prostituição, Sim. sabe? E aí, pra mim escapar da prostituição, porque é muito difícil você entrar na prostituição, porque tem pessoas que estão lá há 10 anos e ali é o ponto delas. E ninguém vai se prostituir ali no ponto delas. Você entende? Sim. E aí, pra mim escapar da prostituição, que é muito violento, tá? Porque a todo instante, grupo de pessoas se reúnem pra ir lá no ponto de prostituição, atacá-las, xingar, humilhar, atirar pedras, atirar pregos, atirar com arma de fogo, sabe? Então, a todos os instantes, passa carro na rua onde elas ficam se prostituindo, ridicularizando, humilhando elas, sabe? Isso quando eles não param, não batem, sabe? Circulou esses tempos atrás um vídeo na rede social, onde um grupo de pessoas parou o carro perto de
de uma travesti. Um deles desceu do carro e deu uma rasteirinha. Eu vi esse vídeo. E Péssimo. aí, isso acontece todos os dias, tá? E aí, o que acontece? Foi pra justiça e foi falado... o advogado dele montou a defesa e foi falado que foi uma trollagem, sabe? E ele tá em liberdade, Meu sabe? Deus do céu. Então, essa trollagem... sabe? Então, que trollagem que é essa? Que brincadeira de mau gosto que é essa? Isso não é trollagem, isso é transfobia. Sim. Isso é um crime, sabe? Um crime que não tem fiança, por sinal, sabe? E aí, é nisso que a gente bate na tecla, do crime, né? E pra mim escapar dessa violência toda da prostituição, eu fui pra um caminho ainda mais difícil. Eu já não tinha pro mercado de trabalho, a prostituição era muito difícil de eu iniciar, de eu começar. Aí eu fui pro tráfico de drogas, que também é um outro caminho que as pessoas trans também acham por solução para ter a sua independência financeira, a sua autonomia econômica, enfim, Sim. para sobreviver, porque precisa comer, precisa se vestir, porque tudo hoje é em torno do dinheiro. A gente vive em um país muito capitalista, né? E a prostituição é um caminho também difícil, é um caminho também violento, machista, preconceituoso, né? Mas enquanto eu estava no tráfico de drogas, as pessoas me respeitavam. As pessoas não me xingavam, não me ridicularizavam. Por que você acha que tinha esse respeito? Porque as pessoas tinham medo, Uhum. sabe? Sim. E aí, nesse momento, eu me transicionei ainda mais. Meio que eu ganhei forças, né? Pra mim sair ainda mais pra fora, né? E aí, pra todo mundo já não aceitava mais me tratar pelo masculino, né? Enfim. E aí foi nesse momento, né? Eu fiquei um tempo no tráfico de drogas e fui investigada pela Delegacia de Entorpecentes aqui de São José e fui presa. Olha só. E aí, dentro do sistema, né, carcerário, né, o sistema prisional aqui do estado de São Paulo, aí já é totalmente diferente, já é outra realidade, já é outro mundo, né? E aí, quando eu entrei, raparam minha cabeça, sabe? Entrei careca pro centro de detenção Lá provisória. dentro você foi tratada como um homem. Sim, sim. Uhum. E tem leis, você entendeu? Tem leis que as pessoas trans têm os direitos dentro do sistema penitenciário, do nome social, dos hormônios, até de lingerie. Mas na prática, Não funciona, sabe? Então, assim, a gente tem muita lei hoje no nosso país que não funciona. E aí, dentro do sistema carcerário, eu comecei a refletir do porquê, né? Por que eu vim parar dentro de uma penitenciária? Porque depois que eu passei aqui por São José dos Campos e fui condenada por tráfico de drogas, eles me mandaram de bonde para 018, na divisa do Mato Grosso do Sul, conhecida como Parque dos Monstros. meu Deus. Então, eu estava muito distante de tudo, distante da minha família, distante de todo mundo. E refleti muito sobre a minha vida, sabe? Toda a minha infância, tudo que eu passei, tudo que eu fiz, tudo que eu vim construindo desde criança, sabe? Pra parar numa penitenciária. Quem cresceu comigo nunca imaginaria que eu iria passar por uma penitenciária. Ou até então que eu iria entrar pro tráfico de drogas. Sim. Sabe, eu tenho uma pasta lá em casa cheia de certificados, de muita coisa que eu participei, que eu fiz. Sempre estava envolvido em coisas de Sabe? arte, né? Sim, da igreja. de tudo, né? Até mesmo do combate às drogas, com a COD. Olha pra você ver. E dentro de uma penitenciária condenada por tráfico de drogas, sabe? Aí que a gente vê que não é algo que você já pensa desde novinha e, eu vou ir para esse lado. É algo que te restou e foi o que você teve que fazer, independente ou não se você achava aquilo certo ou não. Porque você já Sim. trabalhou em algo ao combate às drogas e teve que traficar. Não porque você apoiava ou gostava, mas é porque o que te restou para você ganhar seu dinheiro e conseguir sobreviver, né? Sim, sim. E aí, quando eu ganhei a liberdade na penitenciária, eu já saí com determinada, sabe? Já saí, Quanto tempo faz isso? Eu fui presa em 2013. 2013. E aí eu ganhei a liberdade em 2015. Em junho de 2015. Foram 2 anos. Fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio.
E porque eu também apelei a minha condenação, e aí a minha condenação caiu, né? Eu ganhei a apelação em Brasília, a minha condenação caiu, tal, porque eu expliquei. Você entendeu? A minha condição, porque foi uma condição social, sabe? Eu não tinha mais o que fazer. A não ser que eu me destransicionava pra viver do jeito que a sociedade queria que eu vivesse, mas daí eu não ia ser feliz, Lá dentro né? você teve que retroceder e viver uma vida de homem. Como que foi esse Então, tempo lá dentro? as pessoas trans, ela enfrenta muito com a... Como é que eu vou te dizer? Com os profissionais de lá, com os carcereiros, com os policiais, sabe? Eles humilham, eles ridicularizam, eles falam coisas terríveis. Mas dentro do convívio com os outros presos, tem um respeito, sabe? Entendi. Então ninguém tocou nenhum fio de cabelo meu. Sabe, ninguém podia fazer preconceito comigo, fazer piadinha, ou tocar, me agredir, sabe? Então eu fiquei no meu cantinho, fiquei na Isso, minha. isso num geral lá dentro ou eles têm esse respeito com pessoas trans? Eles têm esse respeito com pessoas LGBTQIA+. Entendi. Você entendeu? Eles Entendi. respeitam, existe salve, né? Porque quem comanda o convívio da cadeia é uma facção, né? É uma facção criminosa e essa facção impõe ordens lá dentro, impõe regras, e uma dessas regras é que não pode ter preconceito, seja ele por religião, por gênero, por raça, né? Enfim, não pode preconceito. É engraçado que a margem da sociedade é quem faria dar certo, né? Se você for ver bem. É uma facção que impõe o respeito para com pessoas LGBT e não os policiais lá dentro, não as pessoas Sim, que a gente espera que chegasse e falavam, ó, respeito e não sei o quê. Não, é uma facção mal vista aos olhos da sociedade, mas são eles que te fazem ficar viva lá dentro, né? sim. E a penitenciária, ela faz parte da vida das pessoas trans no Brasil. Somente no estado de São Paulo existe mais de 700 mulheres trans confinadas em presídios masculinos. Meu Deus. E então, muitas mulheres trans terminam os estudos dentro da penitenciária. Muitas mulheres trans conseguem o primeiro emprego dentro de uma penitenciária, porque daí lá qualquer um pode trabalhar, você dá o seu nome, você trabalha, né? Você dá seu nome, você estuda. Eu mesmo fiz o primeiro ano, né, do ensino médio, concluí o primeiro ano do ensino médio dentro da Como penitenciária, que funciona isso? É um professor que sabe? vai? Como que é? A gente sai do raio e vai para um galpão do lado, onde é uma escola mesmo, tem as mesas e tudo mais, e aí vem os Bacana. professores e tudo mais, né? Os professores entram na unidade e dão aula, tem todas as matérias, né? Que Enfim, legal. tem a escola mesmo. E tem o trabalho também, quem trabalha vai pro trabalho, né? Daí tem a cozinha, que as pessoas que cozinham. Tudo ali dentro. Inclusive Vocês, tinha vocês uma. vivem em sociedade em quarentena. É mais ou menos É, isso, ali, né? confinadas ali, Sim. né? Privado de liberdade. E uma das professoras que eu tive era uma travesti, que ela também era reeducanda, também estava ali, né? Presa por tráfico de drogas também. E que ela dava aula porque ela era graduada, ela também, Uau. e ela tinha todo o conhecimento, né? E que ela veio para São Paulo, ela era do Amapá. E ela veio para São Paulo para bombar, né, o sonho de bombar, né, porque São Paulo acontece, tem muitas bombadeiras, para quem não conhece, as bombadeiras são as que aplicam silicone industrial, que é um silicone barato, que na maioria das mulheres trans, elas usam o silicone industrial. E ela veio para bombar, conheceu a noite de São Paulo e se entreteu, gastou todo o dinheiro que ela tinha. E aí ela teve que se prostituir aqui em São Paulo, não conseguiu lugar na noite pra ela, teve que traficar e em menos de uma semana traficando, ela já foi presa porque ela não conhecia ninguém. E aí chegou um policial civil, falou: "Você vende?" Ela: "Eu vendo, tá presa." Sabe? E aí ela lá do Amapá, tadinha, ela sofreu muito Coitada. e ela conheceu o pior de São Paulo, né? Ela veio pra realizar um sonho e foi parar dentro de uma penitenciária Sim. lá no fundão, né? E então as travestis, ela tem esse respeito dentro das unidades, tá? Tem relatos de travesti que quando sai da penitenciária se destransiciona, porque a sociedade oprime muito. Não tem o mesmo respeito que Sim. elas tinham lá dentro, sabe? Elas têm uma maior liberdade ali dentro, né? Com os caras, com a facção, do que aqui fora. Sim, porque lá ninguém pode tocar nelas, lá ninguém pode desrespeitar, bater, humilhar, ridicularizar, sabe? Lá se elas quiserem estudar, elas estudam, se elas quiserem trabalhar, elas trabalham. Elas fazem um monte de situações, sabe?
A sociedade, ela deveria aprender com a facção da cadeia, né? Sim, É e basicamente tem isso. e tem muitas travestis que não tem visita, que é abandonada lá dentro e que também tem que se prostituir pra, Mesmo lá dentro. mesmo lá dentro, pra conseguir se manter lá dentro, né? Quando elas não têm apoio da família aqui fora, que vai mandar algo pra ela, Comida, higiene, roupa, sim. enfim, aí ela vai ter que se virar como ela pode, né? Então, ou ela lava roupa, ou ela fica fazendo faxina lá dentro, né? Lavando privada, ou ela vai fazer um artesanato, alguma coisa, ou ela vai se prostituir, né? Entendi. Eu fiz bastante artesanato, né? E aí, quando eu ganhei a minha liberdade, eu já saí determinada. Eu falei, não, eu não fiz tudo que eu fiz, né, na minha infância, na minha adolescência, pra mim parar numa penitenciária e parar na margem da sociedade. Eu não vou aceitar a margem da sociedade, sabe? Então vamos transformar essa margem em borda, porque margem e a borda estão no mesmo lugar, mas a borda é diferente de margem, Sim. né? E aí eu saí mais determinada, vamos se dizer, a enfrentar toda essa marginalização social. Mas daí eu me vi presa na margem, porque daí quem queria contratar uma travesti ex-presidiária? Ex-presidiária. Já Aí já carregava o era, travesti, né? aí já era mercado de trabalho. Eu falei, pronto, posso pegar uma tesoura enferrujada e me matar, né? Eu não queria voltar pro tráfico de drogas, não queria ir pra prostituição, né? E eu ia fazer o quê da minha vida, né? Não tinha mais o que fazer. Aí eu tava voltando do mercado próximo da minha casa, né? E aí uma senhora me abordou. Falou, posso falar com você um pouquinho e tal? Ela falou, você gosta de maquiagem? Você gosta dessas coisas? Eu gosto. Ela falou, o que você acha de vender maquiagem? Aí eu já tinha curso de maquiagem e tudo mais, né? Aí eu falei, que maquiagem seria? Aí ela me apresentou a Avon. Uau. Nossa, chega a arrepiar saber como começou, né? E aí ela falou assim, você pode vender e você pode ganhar dinheiro com isso. Você tem comissão em tudo que você vende, você ganha pontos e depois você troca pontos por prêmios e tudo mais. E aí eu olhando, ela falando pra mim, meu olho foi brilhando, porque eu fui enxergando ali uma oportunidade de ser empreendedora, de empreender, né? De ter a Avon como parceira e bombar. E aí eu fiquei pensando, será que vai aprovar meu cadastro? Por causa do meu CPF e tudo mais, Rola um né? cadastro antes, né? Uhum. Aí eu passei rezando, né? Porque rezando, passei meu CPF pra ela e falei, ai, tomara que aprove. Ela aprovou. E aí eu peguei as revistas e saí toda contente. Saí muito feliz, sabe? Saiu Parecia que doida já não. batendo todas as portas vendendo. Parecia que não, mas naquele momento a minha vida já estava tomando um outro rumo, Sim. sabe? E aí, como eu sabia maquiar, já entendi um pouco de beleza, já tinha trabalhado em salões, né? Enfim, saí dando consultoria de beleza para as meninadas, ensinando elas a passar iluminador, contorno, truques de maquiagem, tudo mais, e vendendo as maquiagens para ela, né? E aí fui vendendo e fui espalhando essa minha consultoria e aí foi se tornando uma das melhores performances em vendas, né? E aí já Isso fui ganhando tudo destaque. a Brunielli, né? Você Sim, saiu e voltou a se sim, transicionar, tudo mais. sim. Uhum. É, E aí comecei a frequentar os eventos, né, os encontros de negócio, que a gerentes ensinava sobre vendas, né, mostrava lançamentos dos produtos e tudo mais. E aí, nesses encontros de negócios, as outras revendedoras começavam a me perguntar dicas, né, sobre maquiagem, sobre tal produto e tudo mais, e eu ia explicando para elas, né, como é que eu fazia para vender e tudo mais. E a gerente só observando. E aí depois ela me chamou, em um desses encontros, ela me chamou de canto e falou assim, olha, eu tô enxergando você aqui, olhando você explicar para as outras representantes, né? Elas gostam do jeito que você explica, você tem jeito para ser líder de equipe, para ser uma executiva de vendas. E aí você não aceita ser uma executiva de vendas? E aí ela me explicou sobre o programa, né? Executiva de vendas Avon. E eu me emocionei muito ali naquele momento, sabe? Porque eu achei que não ia passar daquilo. Eu achei que eu ia sempre estar revendendo os produtos, né? Ganhando a minha comissão e tudo mais. Então, pra mim, eu já tinha me realizado com aquilo,
né? Pra mim, eu já tinha me encontrado o meu lugarzinho, E né? até esse período nunca foi um problema você ser uma pessoa trans. Não, Pra não. eles nunca foi... É, É indiferente. sim, e aí eu comecei a fazer as minhas clientes e conversar, né? Sem ter medo mesmo de ser quem eu era, né? E passar essa confiança também para as pessoas. E aí eu aceitei a ser uma executiva de vendas, ganhei 50 representantes Avon e eu entrei em Uau. contato com todas, falando: olha, eu sou a Brunielle, eu sou a sua nova executiva de vendas Avon, a partir de hoje você pode contar comigo para tudo, né? E tudo mais. E aí eu fiz vários cursos. Comecei a estudar daí mais, né, sobre vendas, sobre liderança, Sim. né, enfim. E comecei a aumentar a minha equipe, porque dos requisitos do programa era eu cadastrar novas representantes. Então, a mesma oportunidade que eu tive, eu oferecia para as pessoas também a ser independente, né, e a entrar para a Avon. Então, eu saía cadastrando um monte de gente, né, e aumentando a minha equipe. E em 2018, eu conheci o Instituto Avon, que abre nesse ano de 2018 o primeiro prêmio Juntas Transformamos, que era para reconhecer e premiar revendedoras ou executivas de vendas que tivesse no enfrentamento à violência contra as mulheres e meninas. Podia ser uma ideia ou podia ser um projeto, Sim. né? E aí eu escrevi uma ideia chamada Avon Abraça as Trans. E aí eu contei a maneira com que essas pessoas viviam no Brasil, falei, né, das violências acerca dessas vivências e falei da importância que teve o empreendedorismo para mim sair desse ciclo de violência e conseguir a minha independência financeira. E aí minha ideia foi selecionada a nível Brasil, né? E aí eu ganhei o prêmio na categoria Ideia, né? O primeiro prêmio Juntas Transformamos. E aí eu fui para São Paulo conhecer a galera do Instituto Avon, conhecer a fábrica da Avon, conhecer o Uau. pessoal da Avon, né? Participei do prêmio Viva da revista Marie Claire. E isso foi em 2018. E em 2019, o ano inteirinho foi um ano de muito estudo, né? Eu ganhei como parte do prêmio 2 mentoras, que me capacitaram para que essa ideia se transformasse em projeto e fosse implementada aqui na cidade de São José dos Campos. Incrível. E aí, no final de 2019, é fundada aqui em São José a Associação Transbordamos, que é a primeira associação aqui do Vale do Paraíba voltada exclusivamente para os corpos trans. Né? A gente tem o DNA, a gente tem o enfrentamento à violência como parte do nosso DNA, mas trabalhamos para garantir e promover os direitos das pessoas trans aqui na nossa cidade e no Vale do Paraíba. Essa associação, ela é sua? Ela é em parceria com a Avon? Essa associação, ela nasceu através do prêmio Juntas Transformamos do Instituto Avon. Né? Então, hoje, eu sou embaixadora trans, né, do Instituto Avon, também faço parte do Conselho Deliberativo. Eu fui a primeira revendedora da base Avon a entrar para o conselho, era um sonho que eles tinham de ter uma pessoa de fora para entrar para o conselho, né? Então, a Avon, ela tem mais de 130 anos de história. E a primeira tem mais de 2,5 milhões de representantes de beleza ao redor do mundo, já é mais de 6 milhões de pessoas, mas a primeira representante Avon entrar para o conselho deliberativo foi uma travesti, foi uma mulher trans, sabe? Então, e também foi a primeira mulher trans a estar ocupando uma cadeira em um conselho deliberativo, né, de uma multi internacional, enquanto Avon, né? E a Transbordamos, a gente nasceu do Prêmio Juntas Transformamos e hoje em dia eu faço parte da rede, então eles acompanham, né? E tem várias comissões, tem 7 comissões dentro da associação. Então, a gente tem comissão de educação, comissão de saúde, comissão de cultura, comissão de empreendedorismo, comissão jurídica, comissão de assistência social e comissão de comunicação. Cada comissão tem projetos voltados exclusivamente para esses corpos, né? Então, por exemplo, a comissão de saúde é para levar o acesso à saúde, a essas informações sobre a terapia hormonal, sobre quando procurar o médico em tal ocasião, sobre a questão da psicológica também, a saúde psicológica, né? E aí a gente faz distribuição
para as mulheres trans profissionais do sexo do kit prevenção, onde elas recebem lubrificante, preservativos, até um autoteste, né, um teste rápido de HIV que elas fazem na sua casa, né, confidencial, e com várias informações sobre PrEP, sobre PEP, né, e a gente tem esses projetos de saúde em trânsito que a gente faz diretamente com essas pessoas, né? E aí a Comissão de Cultura tem os eventos culturais, a gente tem um evento chamado Tem Trans Aqui, que acontece no dia da visibilidade trans, no dia 29 de janeiro, onde a gente reúne todos os artistas trans para um único evento, né? É o maior evento voltado às pessoas trans aqui do Vale do Paraíba, é muito lindo, é incrível esse evento. A comissão de jurídica é para dar esse suporte jurídico, essas informações, em caso de transfobia ou orientação sobre retificação de nome e gênero, né? A comissão de assistência social com a distribuição de cesta básica, fazer esse acompanhamento com essas pessoas, né? A gente também tem um varal Transbordamos que faz distribuição de roupas gratuita para as pessoas em transição, para as pessoas que saíram de penitenciária, de clínica de reabilitação, para as pessoas terem uma roupa para pelo menos vestir, né? Uma comida para elas comerem, né? A Comissão de Empreendedorismo tem um apoio, tem um projeto feito junto com o Instituto Avon, que se chama Tem Trans Aqui Organizações, onde a gente vai nas organizações com uma consultoria sobre diversidade no ambiente de trabalho e orientação sexual e identidade de gênero, né? A gente fala sobre todas as letrinhas da sigla LGBTQIA+. A gente prepara o ambiente de trabalho primeiro, para que essa organização possa contratar uma pessoa trans. A gente acompanha também esse processo seletivo. Incrível. E aí, depois de todo esse procedimento, é criado o núcleo de diversidade dentro da organização, caso não tenha, para dar continuidade, né, no nosso trabalho. E depois a organização, de tudo feito, depois de ter contratado a pessoa trans, passado pelo treinamento e tudo mais, recebe o selo Tem Trans Aqui, né, que é um selo da Transbordamos com o Instituto Avon. E aí a gente fizemos um projeto piloto com a GM aqui em São José dos Campos, e estamos com um projeto piloto com a Burger King Brasil, e estamos com um projeto piloto na Arkema, que é uma empresa lá de São Paulo, né? Mas, assim, a gente quer concluir esses pilotos para depois lançar para o nosso polo industrial aqui em São José dos Campos, para grandes, médias e pequenas empresas aderirem à diversidade e tomar essa postura de agente de mudança dentro da sociedade, sabe? E é um projeto muito bonito, porque não se trata só de abrir portas no mercado de trabalho, mas sim de preparar esse ambiente para que aquela pessoa não sofra lá dentro, sabe? E se transfobia é um crime, se o preconceito, né, se o racismo, ele é um crime. Então, crimes não podem ocorrer dentro de ambiente corporativo. Sim. Não é aceito nenhum tipo de crime, né? Então, a gente está falando de um crime, então não é aceito. Então, o lucro de diversidade que é criado tem o sistema de cartões, né? Onde a pessoa pode ser até desligada da organização caso ela venha cometer um ato transfóbico, né, racista, preconceituoso dentro do ambiente corporativo, né? Então, é sobre isso. Então, todas as comissões, ela tem os seus projetos, ela tem os seus trabalhos voltados para a sua área. A Comissão de Saúde tem o Transformatura, que é um cursinho preparatório para a prova do Enseja, onde quem passa na prova do Enseja tem o certificado do ensino médio, né, que esse projeto visa enfrentar essa evasão escolar, e depois que a gente formar as pessoas trans, esse cursinho vai virar preparatório para vestibulares, né? Para a gente inserir essas pessoas também dentro das universidades, né? Então, assim, são vários projetos que acontecem dentro da associação que são voltados exclusivamente, né? E agora a gente quer lançar o cartão, a credencial, o cartão da associação, onde a gente quer fechar parcerias com várias organizações, para essas pessoas ter acesso a entretenimento, acesso a lazer, né? Porque se essas pessoas não têm dinheiro para comer, né? Não tem dinheiro para se vestir, não tem mercado de trabalho, como é que elas vão ter dinheiro para ir no cinema ou para ir numa balada? Como é que elas vão ter acesso a isso, né? Então, é ter esse cartão com esses parceiros para a gente trazer esse acesso para essas pessoas, né? Que elas possam ter também acesso a entretenimento, né? A lazer. Também é muito importante, até mesmo para a autoestima delas, para ela se sentir pertencente também, se sentir acolhida, né? Também
pela nossa sociedade, né? Você tem noção que você vem de uma ex-presidiária para embaixadora da Avon, né? À frente de uma associação. E hoje em dia você está se tornando a luz no fim do túnel para as pessoas trans, né? Então, eu acho que isso é muito bonito. Ainda bem que isso está aqui, ainda bem que você está aqui, né? Porque eu acho que são movimentos assim, espero que cresça muito, que vão dar oportunidades e vão fazer com que pessoas trans fiquem vivas e tenham uma vida digna, né? É muito bonito de ver a sua história, é uma história, assim, de superação do caralho, assim. E você tem se tornado aquela luz no fim do túnel para as pessoas trans, isso é muito bonito mesmo. E, assim, o que hoje, né, depois de tudo que você passou, né? Os perrengues, as coisas ruins, as coisas más. Qual direcionamento você daria para uma mulher trans ou para um homem trans, assim, que tá lá nos seus 16 para 18 anos, entrando em maioridade e que tá sem rumo como você esteve, né, um tempo Sim. atrás. Qual o direcionamento que você dá para que ele não vá para uma vida, né, de tráfico, de prostituição, mas que ele consiga, né, viver e tudo mais? Que você falaria para uma pessoa? Sim, primeiro, se a pessoa for trans, eu falaria para vir fazer parte da Transbordamos, né? Vir Cola! buscar a Associação Transbordamos para ser inseridas nesses projetos, né? Estar atuando com a gente. E depois o perigo é real, né? O perigo ele é muito real e nós precisamos urgentemente nos unir enquanto pessoas trans, enquanto movimentos trans, para a gente conseguir colocar um basta, né, em toda essa violência, essa exclusão social. Nós não podemos mais aceitar, porque se a gente ficar calada sobre toda essa exclusão, a gente está assinando que concordamos em viver até os 35 anos, Sim. né? Então a gente não pode mais nos calar sobre isso. E aí a gente precisa se fortalecer. E como é que a gente se fortalece? Juntes, né? As pessoas trans, as mulheres trans, os meninos trans, os trans masculinos, os corpos trans não binários, juntos, para um único propósito: ocupar esses espaços que nos foi negado por muitos anos, que nos foi negado por muito tempo, sabe? Eu quero ver mais travesti formada, disputando espaço nesse sistema que só não silencia com dor. Que as praças, que as noites, que as ruas não sejam mais a única opção para esses corpos, né? Então, que essas pessoas possam resistir dentro desses espaços. Então, eu falo para as pessoas trans serem sementinhas, brotarem em lugares onde ninguém imaginou, sabe? E ali que ela nasce, cresce, que dê frutos maravilhosos. É sobre querer ocupar espaço, não deixar que ninguém rouba o teu sonho, tirem de você, sabe? Porque se a gente permitir isso, a gente vai parar no fundo do poço, como muitas, sabe? Marginalizadas, violentadas, silenciadas, né? E não é isso que a gente quer, né? E falar, essas pessoas trans, elas precisam falar mais, elas precisam contar mais para a sociedade sobre as nossas vivências. Porque eu acredito que a sociedade ela não seja ruim a esse ponto de matar essas pessoas, sabe? Estão matando, mas elas não mas elas não estão tomando essa consciência de que está matando, sabe? O preconceito, a intolerância. A nossa sociedade ela é construída em cima disso. Todo mundo é ensinado dentro do binarismo, né? E tudo que for fora disso é dado como anormal, né? Então, a gente precisa rever esse conceito e rever os preconceitos, né? A sociedade precisa fazer o teste do pescoço, olhar para o lado. Quantas pessoas trans tem no seu convívio social, no seu ciclo de amizade? Quantas pessoas trans trabalham na mesma empresa que você, estuda no mesmo lugar que você, frequenta os mesmos espaços que você? Essas pessoas existem, elas estão aí, sabe? A gente não vê pessoas trans em um casamento, em uma festa de 15 anos, num churrasco de família, num almoço de domingo, sabe? A gente precisa trazer essas pessoas para perto. Tem uma pesquisa da Netflix de 2020, que apontou que mais de 80% da população global nunca teve nenhum tipo de contato com a pessoa trans na vida.
Meu Então, isso Deus. mostra o quanto esses corpos estão excluídos, sabe? Isolados de todo mundo. E aí é sobre isso, é sobre a gente olhar pro lado e olhar para essas pessoas com um olhar mais humanitário. São seres humanos, sabe? São pessoas que têm sonhos, que têm desejos, que têm anseios, que querem ser alguém na vida, sabe? Não querem se marginalizar, não querem ser expulso da sociedade, ser ridicularizado, sabe? E ninguém escolhe passar por tudo isso. Tem pessoas que falam, ela escolheu viver assim. Não, as pessoas trans nascem assim. Igual uma criança intersexo que nasce com características dos dois sexos, né? Porque, por exemplo, pode nascer uma criança com uma vagina, mas é também com um saquinho, sabe? Ou então Sim, nasce com um pênis, mas nasce com útero. Sabe? Então, entendi. existe várias maneiras. Tem também os cromossomos, tem os hormônios, enfim, sabe? A gente tem que parar de pegar tudo e jogar para o órgão sexual, para a genitária. A gente tem que ignorar a genitária da pessoa, sabe? A pessoa, ela tá uma travesti, ela não vai querer passar por toda essa humilhação, essa exclusão social por opção. Quem é que escolhe, sabe? Tem uma amiga minha que perguntou pra mim assim, né, como foi pra mim, né, escolher essa vida, né? Aí eu falei assim, quando eu era criança, no bairro onde eu morava, eles pegaram a travesti que morava lá, eles enrolaram ela no arame farpado, saíram arrastando ela, o corpo dela viva, com carro, ela enrolada no arame farpado, né, ela morreu, é óbvio. E aí eu pensei assim, quando eu crescer eu quero ser travesti. Gostei daquilo, quero passar isso Gostei, também. sabe? Não, ninguém escolhe. É muita violência, é muita exclusão social, sabe? E quando eu falo sociedade, é todo mundo. Nós somos sociedade. Inclusive a comunidade LGBTQIA+. Se a gente for olhar para o movimento, se a gente for olhar para a história do movimento LGBTQIA+, a gente vê a importância que teve os corpos trans para esse movimento acontecer, sabe? E se a gente for olhar como é que vivem as travestis, a gente vai ver que elas foram deixadas para trás, sabe? Meio que a travesti, ela deu o seu corpo para os leões comer para o resto da Pro resto comunidade passar. passar. E elas estão lá ainda, na sarjeta, sabe? Pedindo socorro há anos, pedindo espaço, com sede de amor, com sede de afeto. Porque até isso é roubado dela, o afeto, o amor, sabe? Quem é que vai se relacionar com elas? A não ser para usufruir por um programa e acabou. Elas querem se relacionar, elas querem ter namorados. Tem muitas travestis que perguntam para mim, como é que é namorar? Elas não sabem. Não sabem o básico, né? Sabe? Como é que é teu namorado, amiga? Porque a vida que elas levam de prostituição, de marginalização, é muito difícil para elas conseguir um companheiro para elas. E quando consegue um companheiro que vai aceitar o trabalho dela, que vai aceitar a vida dela, é um relacionamento muito abusivo. Que na maioria das vezes, esse cara só tá com ela para se aproveitar, para se usufruir do dinheiro dela, Sim. sabe? E aí bate, humilha, sabe? É um relacionamento extremamente abusivo, sabe? Então elas querem ter paz, elas querem ter dignidade de vida, qualidade de vida, sabe? Poder envelhecer, que é uma coisa básica. Muitas têm sonho de envelhecer. Eu não quero morrer com 35 anos, sabe? Apesar de sofrer ameaças, porque eu não tô livre. Eu tô dentro do mercado de trabalho, eu estou dentro da Avon, sou uma empresária da beleza hoje, eu tenho uma equipe com mais de 250 revendedoras, mas eu não tô livre desse preconceito. Eu não tô livre dessa marginalização social, sabe? Eu ainda tenho medo dessa expectativa de vida de 35 anos. Eu tenho 29 anos hoje, sabe? Então é por isso que eu luto. Enquanto a expectativa de vida for essa, enquanto a qualidade de vida for essa, por imposição social, eu não vou me calar. Eu não vou aceitar
sabe? E não é sobre mim, é sobre as que já morreram e é sobre as que ainda vão chegar, sabe? Porque se a gente não fizer nada hoje, amanhã elas vão passar pela mesma coisa. Sim. Elas vão passar pela mesma exclusão social. E a gente precisa falar sobre as pessoas trans, a gente precisa falar sobre pessoas intersexo, a gente precisa... A gente não pode mais engessar no azul e no rosa. É sobre isso. Não é engessado. A criança, ela tem que ter liberdade para se expressar do jeito que ela quiser. Eu sempre fui muito limitada. Eu nunca podia dançar, rebolar, falar fino, ter um cabelo comprido. Eu nunca pude brincar de boneca. Porque se me vissem fazendo isso, eu apanhava. Eu levava xingo, beliscão, porque era coisa de menina. Eu não podia fazer. Eu fiz balé escondido, sabe? Então, eu fiz muita coisa escondida da minha Sim. família. Nas minhas apresentações de balé, eu não tinha a minha família na plateia me prestigiando ali. Sim. Os convites que eu ganhava para levar a minha família para me assistir, eu dava para outras crianças que tinham muita gente na família e que não tinha... que era limitado, né? Os ingressos por pessoa, Sim. sabe? Então, eu nunca tive esse prazer de subir em um palco... E ter a minha família ali, assim, prestigiando, me aplaudindo, sabe? Porque Sim. aquilo não era coisa de homem, sabe? Então, assim, a gente precisa falar, as crianças trans existem. E eu passei por tudo isso que eu te falei agora, mas olha para os meus privilégios, eu sou uma mulher branca, sou magra, sabe? Sim. Eu não tenho deficiência. Você imagina uma pessoa trans, negra, que enfrenta a transfobia ou racismo. Sim. Você imagina uma trans que é gorda. Você imagina uma pessoa trans com deficiência, que é cadeirante, ou então que tem alguma deficiência. É mais difícil ainda. Ainda é mais embaixo. Sim. Sabe? É imensurável o que uma travesti negra passa. A violência, ela tem cor. A trajetória, mais de 80% das pessoas trans que foram mortas no ano passado eram negras. Você entende? Ainda por pior que seja tudo que você passou e que você relatou, ainda é o raso. Sim. Né? Existe muito É mais a coisa. ponta do iceberg, Sim. é a ponta do iceberg. O que eu passei não é nada perto do que outras pessoas trans passam. Eu ainda consegui forças para me conseguir me impor, né, dentro da sociedade. Mas tem umas que não conseguem essa força. Tem umas que ninguém deixa elas ter essa força, sabe? Sim. Por isso que é muito importante existir projetos, associações que olham para essas pessoas e que falam, não, você não está sozinha, sabe? Agora você pode contar com a gente, você tem uma família, nós somos uma família, sabe? E que essas pessoas possam sonhar com um futuro melhor, sonhar com um amanhã melhor. Porque o ontem a gente não consegue mudar, mas a gente consegue trabalhar hoje para o amanhã ser diferente. Sim. E é isso que a gente tem que fazer. Não só eu, enquanto travesti, a sociedade toda precisa tomar essa posição de agente de mudança dentro da sociedade. Até quando, né? Até quantas... o Brasil, ele é o país que mais mata as pessoas trans no mundo, mas em contrapartida, ele é o país que mais consome a pornografia trans no mundo. Querem esses corpos para sexo, para pornografia, e não querem esses corpos para mercado de trabalho, durante o dia, sabe? Então, olha para você ver como é que é o nosso país, né? Para sexo, elas servem, sabe? Para prostituição, ela serve. Ainda existe um leque, né? Sim. Ainda existe um leque a se tratar. Eu, por mim, você era presidente do Brasil. Porque que aula, eu acho que todo mundo tá aqui concorda. Foi uma big de uma aula, de verdade. Muita coisa que você tratou que eu, mesmo estando no meio, não sabia. E é importante, né? A mesma gente que tá ali, erguendo a bandeira, falando, não sabe de muita coisa que de fato acontece. Então, obrigado por essa aula, obrigado por existir. E a todos que estão nos assistindo, as pessoas trans mais novas, né? Que estão ou já entrando, né? Em caminhos errados, como o tráfico, como a prostituição, ou não sabem para onde ir, busquem a Transbordamos, né? Nós que estamos aqui perto, é de São José, Sim. certo? Busquem a Transbordamos, vai ter todos os dados aqui embaixo, aqui na descrição.
E porque existe uma saída. Sim. A saída não precisa acabar num presídio, não precisa acabar numa esquina na rua às 2 horas da manhã. Existe uma vida digna esperando, então busque, né? E graças a Deus, Sim. obrigado por isso, obrigado Eu que agradeço. por estar disponível. Agradeço o convite, né? Fiquei muito feliz ainda por ser você que ia estar mediando. E é sobre isso, é sobre a gente somar forças pra gente conseguir mudar o amanhã mesmo, Exatamente, né? é sobre isso. Pessoas trans vivem, existem e precisam passar dos 35 com toda a certeza do mundo. Sim. Vamos morrer com 100 anos, com vida boa, né? Todo mundo, e é isso que a gente busca. Então, busquem a Transbordamos, conheçam mais sobre a Transbordamos. A Exo tá fechando, né, trabalhos com a Transbordamos, então tem muita coisa vindo aí, muito legal, né, inclusive para as pessoas trans, né. Então, tem muita coisa boa vindo aí. Já vou deixar aqui o convite pro próximo papo, porque, assim, a gente tem um leque a tratar, né, como você falou, a gente só apontou a ponta do iceberg aqui, mas tem muito mais coisa por Sim. trás. Então, é muito válido um segundo papo. Já está mais do que convidada, você vai voltar. E muito obrigado, mais uma vez, por essa aula. Foi uma aula mesmo. Eu posti esse podcast 10 vezes, anotando tudo que eu tiver que anotar para me tornar uma pessoa melhor e poder ser uma pessoa melhor para com o outro. Foi incrível, de verdade. Perfeito. Muito arrasou. obrigado, Bru. Eu que agradeço. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem ligadinhos lá nas redes sociais da Exo Club, que tem muita novidade vindo pra vocês, tá babado as coisas lá. E acompanhem a gente nas nossas redes sociais, acompanhem a Bru, acompanhem a Transbordamos. E é isso, galera. Grande beijo pra vocês, a sua bonequinha preferida e da Bru. Manda um beijo pra galera. Um beijo, galera. Tchau!